Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje, o foco é um sistema absolutamente central para tudo que a gente faz e sente: o sistema nervoso. Um sistema fascinante, sem dúvida. A nossa base são 4 textos do Dr. Dario Santucci que cobrem desde a arquitetura geral desse sistema até as células e conexões que permitem seu funcionamento. Material bem completo para a gente destrinchar os conceitos. Exato. A missão aqui é mergulhar nesses conceitos fundamentais, sabe? Conectando os pontos de uma maneira que seja especialmente útil para quem está se formando ou já atua na área da saúde, tipo biomedicina, enfermagem, físio, farmácia. Entender essa base é crucial, né? Com certeza. É o alicerce para muita coisa na prática clínica. Então, como esse sistema complexo consegue coordenar desde um piscar de olhos até nossas memórias mais queridas? Vamos começar pelo mapa geral. Preparados? Vamos lá. Para começar, os textos do Dr. Santucci reforçam algo essencial. O sistema nervoso não é só sobre reflexos rápidos. Ele integra e regula praticamente tudo no corpo, agindo rapidamente e influenciando até mesmo o sistema endócrino e o imunológico. É o grande maestro, podemos dizer. Exatamente. E para entender essa orquestra, a primeira divisão fundamental é anatômica, né? Temos o sistema nervoso central, o SNC, que é o encéfalo e a medula espinhal funcionando como o centro de processamento e decisão, bem protegido ali pelos ossos. Certo, centro de comando. Isso. E temos o sistema nervoso periférico, o SNP, que é toda a rede de nervos que se espalha pelo corpo, conectando o SNC a cada cantinho. Esse SNP inclui as vias somáticas, para controle voluntário e sensações conscientes, e as vias autonômicas, para funções automáticas, tipo digestão, frequência cardíaca, e também o sistema entérico, lá no intestino. Ok. Vamos olhar mais de perto o SNC, então. O encéfalo, nossa, é incrivelmente complexo. A camada mais externa, o córtex cerebral, é onde acontece muito do processamento de alto nível. Certo. Sensações, comandos motores voluntários. Correto. E essa camada ela não é uniforme. Ela é dividida em lobos e cada lobo tem uma, digamos, predominância funcional. O lobo frontal está muito ligado ao planejamento, personalidade, controle motor voluntário. A parte mais executiva, talvez? Pode-se dizer que sim. Aí temos o parietal, que é chave para integrar sensações como tato, pressão. O temporal processa audição, linguagem, memória. E o occipital é essencialmente dedicado à visão. Essa especialização é, olha, crucial na clínica. Quer dizer, problemas em áreas diferentes dão sinais diferentes. Tipo, um sintoma pode indicar onde está o problema. Precisamente. Um dano no lobo temporal pode se manifestar como dificuldade de compreensão da linguagem, por exemplo, enquanto um no lobo occipital causa problemas visuais. Essa relação estrutura-função é a base do diagnóstico neurológico. Saber onde a lesão provavelmente está a partir dos sintomas é fundamental. Entendi. Além do córtex, o que mais temos no encéfalo que é vital? As fontes mencionam o diencéfalo. Sim, fica mais internamente. O diencéfalo abriga estruturas como o tálamo, que atua como um grande centro de retransmissão, sabe? Ele organiza as informações sensoriais que sobem para o córtex. E o hipotálamo, pequeno, mas, olha, poderosíssimo. Poderoso como? Ele regula funções vitais como temperatura corporal, fome, sede, além de controlar o sistema nervoso autônomo e a produção de muitos hormônios. É um centro regulador-chave. E ainda temos o cerebelo e o tronco encefálico, peças importantes nesse quebra-cabeça, né? Fundamentais. O cerebelo, ali na parte posterior, é o maestro da coordenação motora fina, do equilíbrio, do aprendizado motor. Lesões aqui causam aqueles problemas de marcha e coordenação bem característicos. Já o tronco encefálico, que conecta o cérebro à medula e inclui mesencéfalo, ponte e bulbo, é a via de passagem para quase todas as informações e controla funções automáticas essenciais à vida: respiração, controle cardiovascular. Danos aqui podem ser rapidamente fatais. Nossa! É muita coisa vital concentrada ali. Exatamente. Entendi do centro de comando.
E a rede de distribuição, o SNP? As fontes falam dos nervos espinais saindo da medula e formando plexos. Isso parece complexo. E são 31 pares de nervos espinais. Em vez de cada um seguir sozinho, eles se entrelaçam, formando redes, os plexos nervosos, antes de se distribuírem para os membros e tronco. É como se fosse uma central telefônica complexa que reorganiza as conexões, sabe? Uma central de distribuição, então, e quais são os principais plexos? Temos 4 grandes plexos. O cervical, que vai para o pescoço e parte do ombro. O braquial, que é uma rede extremamente complexa e vital para todo membro superior, ombro, braço, antebraço, mão. O braquial é bem famoso na área da saúde, né? Por causa das lesões. Muito. Depois tem o lombar, que inerva a parte anterior da coxa e a região pélvica. E o lombosacral, que cobre a região glútea, períneo e todo o membro inferior. Imagino que para fisioterapeutas, por exemplo, conhecer esses plexos seja essencial ao avaliar um paciente com fraqueza ou dormência no braço ou na perna. Acertei? Absolutamente. Uma lesão no plexo braquial, como você mencionou, pode ter padrões muito específicos de déficits motores e sensitivos. Depende de quais troncos ou fascículos dessa rede foram afetados. Identificar esse padrão ajuda a localizar a lesão com precisão e planejar a reabilitação. Faz sentido. E o mesmo vale para compressões ou lesões nos plexos lombar e lombosacral, que são comuns em problemas de coluna ou traumas, por exemplo. Ok, temos o mapa geral. Agora vamos dar um zoom. Quais são as células que efetivamente transmitem as mensagens nesse sistema? A aula 2 do Dr. Santucci foca nos neurônios. Os neurônios, são as unidades básicas de processamento e transmissão de informação. A estrutura clássica que a gente aprende envolve um corpo celular, que é o soma ou pericário, onde fica o núcleo, os dendritos, que são aquelas ramificações que geralmente recebem os sinais. As anteninhas, né? Isso, tipo antenas. E um axônio, que é um prolongamento mais longo que transmite o sinal para outras células. E essa transmissão ocorre em junções chamadas sinapses. Mas eles não são todos iguais em formato, certo? As fontes mencionam tipos diferentes. Correto. A morfologia varia bastante. Tem os neurônios pseudo-unipolares, comuns nas vias sensitivas, que têm um único prolongamento que se divide logo depois de sair do corpo celular. Os bipolares, encontrados na retina, por exemplo, têm um dendrito e um axônio em polos opostos do corpo celular. Mais raros esses. Sim, bem mais raros. E os mais comuns são os multipolares. Eles possuem múltiplos dendritos e um único axônio. Essa variedade de formas permite que eles integrem muitos sinais de maneiras diferentes. A diversidade reflete as diferentes funções que eles exercem. Falando em funções, os textos classificam os neurônios em 3 grandes grupos. Poderia nos guiar por eles? Claro. Primeiro temos os neurônios motores, ou eferentes. São os que levam os comandos do SNC para os músculos e glândulas, sabe? Eles executam as ordens. Pensa neles como os fios que acionam um motor. Ok, os que mandam fazer. Isso. Depois, os neurônios sensitivos ou aferentes fazem o caminho inverso. Captam informações do ambiente interno ou externo, tato, dor, temperatura, posição do corpo, que a gente chama de propriocepção, e informações das vísceras. Tudo isso através de receptores especializados e enviam para o SNC para serem processadas. São os nossos sensores. Os que trazem a informação para dentro. Exato. E, finalmente, os interneurônios. Estes formam a imensa maioria, talvez mais de 90%, de todos os neurônios. Eles ficam dentro do SNC e conectam outros neurônios, formam circuitos complexos que processam informações, integram sinais sensitivos e motores e são a base para funções cognitivas como aprendizado e memória. São os processadores centrais do sistema. Mais de 90% são interneurônios. Isso dá uma ideia da complexidade do processamento que acontece por dentro do sistema, né? E conta o tamanho e estrutura dos axônios que levam o sinal. Aí tem uma variação enorme. Axônios podem ter poucos micrômetros de comprimento ou mais de 1 metro. Imagina um único axônio indo da medula até o pé. Uau! E um detalhe crucial, especialmente para os axônios mais longos e grossos, é a bainha de mielina.
Ela é uma camada isolante produzida por células específicas que envolve o axônio em segmentos, como se fossem contas num colar. E quem produz essa bainha? É a mesma célula em todo o sistema? Não, aí tem uma diferença importante. No SNC, são os oligodendrócitos. Cada oligodendrócito pode mielinizar trechos de vários axônios diferentes ao mesmo tempo. Multitarefa, então? Isso. Já no SNP, são as células de Schwann. Cada célula de Schwann mieliniza um único segmento de um único axônio, ela se enrola várias vezes em volta dele. Essa diferença é importante, inclusive para a capacidade de regeneração, que é bem maior no SNP do que no SNC. Entendi. E qual a grande vantagem dessa mielina? Por que ela é tão importante assim? A mielina funciona como o isolamento de um fio elétrico. Ela permite que o impulso nervoso, que é elétrico, salte rapidamente entre as pequenas falhas na bainha, que são os nodos de Ranvier, em vez de percorrer continuamente todo o axônio. Condução saltatória, né? Exatamente, condução saltatória. Isso aumenta drasticamente a velocidade de condução do sinal. A gente está falando de passar de poucos metros por segundo em axônios não mielinizados para mais de 100 metros por segundo nos mielinizados. Nossa, que diferença! É enorme. Essa velocidade é essencial para reflexos rápidos, coordenação motora eficiente e processamento rápido de informações complexas. Sem mielina, o sistema seria muito mais lento e menos eficiente. Entendido. Os neurônios são os mensageiros e a mielina garante a velocidade. Mas você mencionou que a mielina é feita por outras células. Isso nos leva à aula 3, a equipe de apoio, as células da glia. As fontes dizem que elas são mais numerosas que os neurônios. Isso é surpreendente? É verdade. Por muito tempo, pensou-se que a glia era só um cimento estrutural que só estava ali para dar suporte. Hoje a gente sabe que são parceiras ativas e essenciais dos neurônios. Elas realmente superam os neurônios em número em muitas áreas do cérebro e desempenham funções vitais. E que funções são essas? Os textos listam várias, parece que fazem de tudo um pouco. Elas têm um portfólio impressionante, realmente. Dão suporte estrutural, sim, mas também regulam o ambiente químico ao redor dos neurônios, controlando íons, recaptando neurotransmissores, fornecem nutrientes, participam da formação e da manutenção das sinapses, produzem a mielina, como a gente já viu. Certo. Atuam como células de defesa, essa é a função da micróglia, formam a barreira hematoencefálica, que é super importante para proteger o cérebro de substâncias nocivas no sangue, e até liberam substâncias que modulam a atividade neuronal. São verdadeiras governantas e protetoras do sistema nervoso. Muita responsabilidade. Poderia detalhar os principais tipos de células da glia mencionados, para a gente fixar? Claro, no SNC, os astrócitos são os mais abundantes, tem aquele formato estrelado, né? E muitas funções, incluindo o suporte metabólico, regulação iônica e formação da barreira hematoencefálica. Os oligodendrócitos, já falamos, produzem a mielina no SNC. A micróglia são as células imunes residentes do cérebro. Elas patrulham o ambiente, fagocitam detritos e patógenos e orquestram respostas inflamatórias. Tipo os faxineiros e seguranças? Exato. E as células ependimárias revestem as cavidades internas do cérebro e medula, os ventrículos e o canal central, ajudando a produzir e circular o líquido cérebro-espinhal, o LCS. E no SNP? No SNP, a estrela é a célula de Schwann. Como dissemos, elas mielinizam os axônios maiores. Mas olha que interessante, elas também envolvem e dão suporte aos axônios menores, aqueles não mielinizados. Além disso, são cruciais para a regeneração de nervos periféricos após uma lesão. Elas guiam o crescimento do axônio e limpam os detritos, algo que a glia do SNC faz com muito menos eficiência. Entendi a diferença. Essa divisão de trabalho entre neurônios e glia e a importância da mielina ficam muito claras quando a gente pensa em doenças. A aula 3 menciona a esclerose múltipla AM.
Como ela se encaixa nesse cenário? A AM é um exemplo trágico, mas muito didático, da importância da mielina e da glia. É uma doença autoimune, ou seja, o sistema de defesa do próprio corpo ataca a mielina no SNC. Às vezes ataca até os próprios oligodendrócitos que a produzem. O próprio corpo se atacando. Exatamente. E essa destruição da mielina, que a gente chama de desmielinização, causa inflamação e interrompe a condução rápida dos impulsos nervosos. Com o tempo, os próprios axônios podem ser danificados permanentemente. E os sintomas refletem diretamente essa falha na comunicação neural, imagino. Exatamente. Como a desmielinização pode ocorrer em diferentes locais do SNC, os sintomas variam muito. Mas classicamente incluem problemas visuais, porque o nervo óptico é frequentemente afetado, e ele é parte do SNC, formigamentos ou perda de sensibilidade, fraqueza muscular, problemas de equilíbrio e coordenação, uma fadiga intensa e até disfunções de bexiga e intestino. Nossa, bem incapacitante. Pode ser, sim. É a consequência direta da perda daquele isolamento essencial que a mielina fornece. Mostra como um problema celular específico tem um impacto devastador na função do sistema como um todo. Isso reforça a importância para qualquer profissional de saúde de entender essa biologia básica, né? Faz todo sentido. Percorremos a estrutura geral, os mensageiros, neurônios e sua equipe de apoio, glia. Falta a peça final. Como a mensagem passa de um neurônio para outro? A aula 4 fala das sinapses. As sinapses são os pontos de conexão funcional. É onde um neurônio conversa com o próximo na cadeia, seja outro neurônio, uma célula muscular ou uma célula glandular. E olha que dado interessante. Um único neurônio pode receber informações de milhares de outras células através de sinapses em seus dendritos e corpo celular. É uma rede de comunicação incrivelmente densa. Milhares de conexões num neurônio só. Impressionante. E como funciona essa conversa na sinapse? É um contato direto, físico? Na grande maioria das sinapses no sistema nervoso humano, a comunicação é química, não é um contato elétrico direto. O terminal do axônio do neurônio pré-sináptico, que está enviando a mensagem, se aproxima muito da membrana do neurônio pós-sináptico, o que vai receber, mas existe um pequeno espaço entre eles. Esse espaço é a fenda sináptica. Um espacinho entre eles. Isso. O processo básico é assim. O impulso elétrico chega no terminal pré-sináptico. Isso desencadeia a liberação de mensageiros químicos, os neurotransmissores, que estavam guardadinhos em pequenas bolsas, as vesículas sinápticas. Como pacotinhos de mensagem. Exato! Esses neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e se ligam a receptores específicos na membrana pós-sináptica. É como uma chave na fechadura. Essa ligação provoca uma mudança no neurônio pós-sináptico e ele pode ser excitado, ou seja, estimulado a disparar também, ou inibido, desestimulado, ou ter sua resposta modulada de outras formas. E existem diferentes tipos de sinapses, dependendo de onde a conexão acontece. Sim. As mais comuns são as axodendríticas, do axônio com o dendrito, e as axossomáticas, do axônio com o corpo celular. Mas existem outras, como as axoaxônicas, que é de axônio com axônio, e podem modular a liberação de neurotransmissores ali mesmo no terminal. Tem até dendrodendríticas. A variedade de conexões reflete a complexidade do processamento neural. Entendi. Uma coisa que me chamou a atenção na aula 4 é a ideia de plasticidade sináptica. O que isso significa exatamente? Que as conexões não são fixas? Exatamente. Esse é um dos conceitos mais fascinantes e importantes da neurociência moderna. As sinapses são dinâmicas. Elas podem mudar sua força, se tornar mais eficientes ou menos eficientes na transmissão do sinal com base na atividade que passa por elas. Novas sinapses podem ser formadas e sinapses existentes podem ser eliminadas, podadas, como a gente diz. Essa capacidade de mudança é a plasticidade sináptica. Elas se adaptam, então. Isso, elas se adaptam. E qual a implicação disso? Por que essa plasticidade é tão importante? Boa pergunta. Acredita-se que a plasticidade sináptica seja a base celular para o aprendizado e a memória. Quando a gente aprende algo novo, ou forma uma memória,
Ocorrem mudanças duradouras na força e, às vezes, até na estrutura das sinapses em circuitos neurais específicos. Então, aprender muda fisicamente o cérebro. Em nível sináptico, sim. Além disso, a plasticidade é crucial para o desenvolvimento do cérebro na infância, para a nossa capacidade de adaptação a novas experiências ao longo da vida e também para a recuperação de funções após uma lesão cerebral, como um AVC. Entender como modular essa plasticidade é um dos grandes alvos para terapias futuras, tanto para melhorar a cognição quanto para promover a recuperação neurológica. Incrível! Então, juntando tudo, temos uma arquitetura geral, SNCSN, células especializadas na transmissão, neurônios com sua mielina essencial, uma equipe de apoio glial fundamental, astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, etc., e pontos de comunicação dinâmicos e adaptáveis, as sinapses. É uma visão bem mais completa do que a gente costuma ter, né? Sem dúvida. E compreender cada um desses níveis da estrutura macroscópica, aos detalhes celulares e moleculares das sinapses, é o que permite aos profissionais de saúde entenderem não só o funcionamento normal, mas também a base das doenças neurológicas e psiquiátricas. Seja um farmacêutico entendendo como um medicamento atua num receptor sináptico específico, o enfermeiro monitorando sinais de aumento da pressão intracraniana relacionado ao LCS, um fisioterapeuta trabalhando na recuperação motor após uma lesão medular, ou um biomédico pesquisando o papel da micróglia na neuroinflamação. Tudo se conecta a esses fundamentos. Aquela citação de Letamendi em Manjares nos textos do Dr. Santucci é perfeita nesse sentido. O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. O conhecimento básico é a chave para uma prática clínica verdadeiramente informada. Uma ótima reflexão. E para nossa reflexão final, para o pessoal que nos ouve pensar, considerando essa complexa interação entre neurônios diversos, a glia multifuncional e a incrível plasticidade das sinapses, onde poderiam estar as chaves mais promissoras para o futuro? Pensando especificamente nesses conceitos que a gente discutiu, quais caminhos de pesquisa parecem mais férteis para lidar com doenças neurodegenerativas ou até para otimizar nossa saúde cerebral ao longo da vida? Uma pergunta desafiadora e estimulante. Fica aí para pensar. E com essa pergunta em mente, encerramos nossa análise de hoje sobre os fundamentos do sistema nervoso. E esperamos que tenha sido uma jornada esclarecedora para todo mundo. Até a próxima!